Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 19 de janeiro de 2025, em nossa série Encontros com a Paz. Estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, Psicografia do Chico, editado por Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 151, que tem como título Ninguém se retira. E Emmanuel coloca uma passagem de João, capítulo 6, versículo 68, em que ele diz: Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E Emmanuel então inicia o seu comentário. À medida que o mestre revelava novas características de sua doutrina de amor, os seguidores, então numerosos, penetravam mais vastos círculos no domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhes caberia, afastaram-se, discretos, do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. Esse tipo de situação nós enfrentamos nos dias atuais, como Jesus enfrentou a seu tempo. Dentro do movimento espírita, ou principalmente dentro de outros círculos religiosos, vamos encontrar com certeza esse mesmo tipo de postura por parte daqueles que nos cercam. À medida que Jesus ia revelando a todos todas as características da sua doutrina de amor, falando do bem, falando do amor ao próximo, falando das outras moradas de Deus, falando da vida espiritual, com certeza, aquele grande número de pessoas que ali cercavam Jesus foram adentrando a um processo de obter para si mesmas uma responsabilidade ainda maior. Muitos aceitaram o dever, a responsabilidade, o compromisso, a tarefa que lhes cabia. Outros, de forma muito discretas, começaram então a se afastar daquele cenáculo acolhedor de Cafarnaum. Observamos, como eu disse anteriormente, dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita e em outros segmentos religiosos, esse mesmo tipo de postura por parte daqueles que não querem, de maneira nenhuma, assumir esse tipo de responsabilidade perante Jesus, perante a vida espiritual. Uma grande parte das pessoas inteiramente voltadas a outros objetivos ligados à vida material, o trabalho, o estudo, as viagens, o lazer, o prazer, as conquistas, muitas delas efêmeras, sabemos perfeitamente disso, porque são momentâneas para este instante reencarnatório em que nós estamos vivendo, podem até ir buscar a ajuda espiritual, seja em qual segmento religioso for. Mas não querem, de maneira nenhuma, obterem para si mesmas
as responsabilidades de mudança e de transformação. É um dos grandes dilemas que não faz parte apenas dos dias atuais. Como observamos aqui, quando Emmanuel nos retrata João no seu capítulo 6, versículo 68, em que ele coloca aquela resposta tão importante e significativa de Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós vamos entendendo o quanto isso faz parte da evolução do próprio ser humano. O quanto é necessário que nós tenhamos a devida paciência e o devido entendimento e compreender que cada um se revela, cada um se transforma e se modifica a seu tempo, através da vontade própria, através da determinação íntima, muitas vezes, infelizmente, pela dor, pelo sofrimento, mas cada um terá o seu momento de transformação e de mudança. E é claro, tudo isso ocorre porque, na maioria das vezes, nós não queremos a responsabilidade. A responsabilidade de mudar, a responsabilidade de compreender que a vida material, este momento reencarnatório, é apenas um instante na nossa caminhada. Não queremos que os prazeres que a vida material nos oferece sejam colocados em segundo, terceiro ou quarto plano na nossa vida. Nós, ao mesmo tempo, gostaríamos de atender à espiritualidade, de atender a Jesus, mas também continuarmos a vivenciar os benefícios e os prazeres da vida material. O próprio Evangelho tem um capítulo específico a respeito desse assunto, quando tem seu título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então vejam que essa situação, este fato, não é simplesmente dos dias atuais. Ele faz parte da história da humanidade. Ele estava presente no momento em que Jesus, naquele cenáculo acolhedor de Cafarnaum, pôde observar que, quanto mais ele falava da responsabilidade, da disciplina, da mudança, da transformação, da vida espiritual, do perdão, do entendimento, do amor, da misericórdia, muitos, de forma discreta, foram se retirando e Jesus permanece apenas com aqueles que verdadeiramente queriam entender Jesus. Aqueles que verdadeiramente buscavam algo mais para transformar as suas vidas. E Emmanuel continua. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina, longe de violar os princípios da liberdade, reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou aos discípulos: Também vós quereis retirar-vos? Então, Emmanuel coloca aí algumas lições importantes nesses dois parágrafos. Primeiro, mostrando-nos que Jesus tinha plena consciência das suas obrigações perante a ordem divina. Jesus vinha cumprir uma missão. Jesus vinha cumprir um trabalho. Então, ele sabia perfeitamente aquilo que lhe cabia fazer. Em segundo, Jesus, de maneira nenhuma, iria violar os princípios de liberdade
que fazem parte da nossa vida, obrigando as pessoas a ali permanecerem para ouvir. Jesus deixa que as coisas corram de maneira natural, de maneira simples, de maneira tranquila, e segue a sua tarefa de divulgar a doutrina de amor. Mas aí ele se aproveita da oportunidade, reúne aquela pequena assembleia que restava no cenáculo de Cafarnaum e, virando-se para os discípulos, pergunta-lhes: também vós quereis retirar-vos? Como que fazendo um teste para os discípulos, para ver qual seria a posição de cada um, para ver se realmente eles estavam conscientes de suas obrigações. E um terceiro ponto que me chama a atenção nesse parágrafo é a postura que nós tomamos. Cristo estava ciente das suas obrigações divinas e sabia perfeitamente não violar os princípios de liberdade do próximo. E continuou a sua tarefa. Nós, muitas vezes, desobedecemos a estas duas questões. Esquecemos as nossas obrigações perante a casa espírita, perante o templo religioso, esquecemos das nossas obrigações perante a ordem divina, porque é da nossa obrigação, nós temos esta aptidão espiritual a realizar, e muitas vezes violamos os princípios de liberdade do outro, como que de forma direta ou indireta, obrigando-o a participar daquele encontro, a participar daquela reunião, a participar do trabalho dentro do templo religioso. Então vejam como que a lição de Emmanuel é muito profunda para nós. Porque se realmente trabalhamos com o Cristo, se realmente trabalhamos dentro de uma ordem divina, entendendo as nossas obrigações, vamos seguir adiante, deixando a cada um o critério a si próprio, se vai ou não seguir aquela tarefa, para que a pessoa amadureça por ela própria, para que a pessoa entenda pela sua própria capacidade de entendimento e que haja no íntimo do seu coração um perfeito ajuste com a espiritualidade maior, para que ela então se sinta não obrigada, mas que ela se sinta envolvida pelo amor divino, pelo amor do Cristo, para seguir adiante naquilo que lhe cabe realizar. Ele continua: foi nessa circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia, para sempre gravada no edifício cristão. É aquela resposta do começo, que está lá em João 6:68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Foi a resposta automática de Simão Pedro. Para quem iremos nós? Se é tu que tens as palavras da vida eterna. E essa frase de Pedro, essa resposta de Pedro, fica gravada, ficou gravada, porque Pedro provavelmente sentiu-se assustado. Ora, se nós sairmos daqui de forma discreta ou não discreta, o que será de nós? A quem iremos seguir?
A quem iremos tomar como exemplo na nossa vida? Qual caminho vamos percorrer sem a tua presença, sem o teu ensinamento, sem a tua palavra, sem o teu gesto de amor e de bondade para com os outros? Realmente, quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus jamais sentirá emoções idênticas à distância dele. A sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Compelido em várias ocasiões por impositivos da zona física, o companheiro do Evangelho sofrerá acidentes espirituais, submetendo-se a ligeiro estacionamento. Contudo, não perderá definitivamente o caminho. Então vejam que interessante. Ao estarmos realmente naquele trabalho de serviço de espiritualidade superior com Jesus, nós nunca vamos sentir intimamente a vontade de sair discretamente ou não das nossas obrigações e nos mantermos à distância dele. Porque, na realidade, o contato, como diz Emmanuel, esta sublime experiência, ela pode até ser interrompida, mas nunca será aniquilada. Lembro-me de uma frase de Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, em que ela diz que aqueles que passaram, não olharam, não viram e nem sentiram a Jesus, permanecem as mesmas até o dia atual. Mas aqueles que viram, ouviram ou sentiram a Jesus, nunca mais foram as mesmas pessoas. Então vejam como a palavra de Emmanuel, ela tem um profundo ensinamento. A experiência vivida no contato com Jesus, no contato com o seu evangelho, muitas vezes pode ser interrompida, mas nunca será aniquilada da nossa intimidade, porque isso fica gravado em mim espírito por toda a eternidade. Nós podemos ter alguns problemas na questão física, material da vida. Muitas vezes teremos desacertos no caminho espiritual e às vezes vamos precisar estacionar para nos recompor fisicamente, materialmente, para nos refazermos espiritualmente. É um ligeiro, pequeno estacionamento, como diz Emmanuel. Mas nós nunca iremos perder definitivamente o caminho a ser seguido. Porque já sabemos perfeitamente qual é a estrada. Já sabemos perfeitamente como caminhar nesta estrada. Então, vou fazer uma viagem daqui à Argentina, uma viagem longa. Em determinado instante, eu vou estacionar para que eu possa tomar um banho, para que eu possa me alimentar, para que eu possa descansar. Mas eu já sei perfeitamente o caminho a ser seguido. Não vou perder o rumo da viagem. Essa evolução espiritual, pelo contato com Jesus, nos permite agir da mesma maneira.
Como diz Joana de Ângeles, se não vimos, se não ouvimos, se não sentimos, continuamos os mesmos. Se, por um acaso, vimos, ouvimos ou sentimos, não somos mais os mesmos. Porque a figura de Jesus, a palavra de Jesus e todo o seu sentimento de amor e de bondade invadiu o nosso ser espiritual, invadiu a mim espírito e nunca mais isso se perde. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum olvidará o mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Então, quem verdadeiramente comunga desse banquete da revelação cristã que está nos sendo oferecida, nunca, em momento algum, vai olvidar o mestre amoroso que foi quem lhe endereçou o convite. Porque o fato de nos aproximarmos da espiritualidade de Jesus é um convite do próprio Jesus para que nos transformemos, para que nos modifiquemos, para que possamos alterar os nossos padrões materiais, morais e espirituais e nos tornarmos espíritos de uma envergadura superior. Mas é importante lembrar o que Emmanuel fala. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã. Não é apenas participar do banquete. Eu vou lá, me alimento daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso, daquilo que eu tenho vontade e vou embora. No outro dia, numa outra semana, num outro mês ou num outro ano, volto lá novamente para me alimentar daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso. Não, não é isso que Emmanuel fala. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum olvidará o mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Então, é uma comunhão efetiva, verdadeira, sincera da nossa parte para com Jesus, para com o banquete espiritual, divino, dessa revelação que está sendo oferecida a nós neste instante. Por este motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? E nós poderíamos transformar essa questão, poderíamos transformar essa pergunta de Simão Pedro, trazendo-a para os dias atuais, fazendo dela uma interrogação para nós mesmos. Senhor, para onde iremos? Para quem iremos nós sem a tua presença? Se efetivamente nós fazemos uma comunhão com esse banquete da revelação cristã, hoje dentro da doutrina espírita, se nós não estivermos com Jesus, como nós estaremos? Então, provavelmente, nós temos uma religião, participamos de um templo religioso, lemos livros, assistimos lives, participamos de encontros, de palestras, talvez participamos de alguma atividade. Se de repente largarmos tudo isso, para onde iremos? O que será de nós? O que acontecerá conosco?
é que o mundo permanece repleto de filósofos, cientistas e reformadores de toda a espécie, sem dúvida, respeitáveis pelas concepções humanas avançadas de que se fazem pregoeiros, não pregadores, pregoeiros, que é bem diferente. Na maioria das situações, todavia, não passam de meros expositores de palavras transitórias, com reflexos em experiências efêmeras. Então, tanto no tempo de Jesus, como neste momento intermediário que já passamos, e chegando nos dias atuais, o que vemos no planeta? Filósofos, cientistas, reformadores de toda a espécie, expositores de toda sorte, que devem ter o nosso respeito, o nosso carinho pelas concepções humanas avançadas de que se fazem pregoeiros, não pregadores. Mas quando olhamos a fundo, e é claro que isso não é uma regra, Emmanuel deixa isso bem claro, na maioria das situações, todavia, não passam de meros expositores de palavras transitórias, com reflexos em experiências efêmeras. Então, a pessoa não está definitivamente ligada àquele banquete espiritual, ao banquete divino, ao encontro com Jesus. Passa por situações efêmeras da vida material, que muitas vezes têm uma transitoriedade dentro da vida espiritual própria dele, e aí a pessoa passa a expor palavras transitórias que ele vivencia, que ele sente, mas que, na verdade, não estão definitivamente ligadas com a espiritualidade superior, com Jesus, com o banquete espiritual. E aí Emmanuel termina dizendo: Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações. E com ele encontramos os roteiros da vida eterna. Não é um sinal de fanatismo do próprio Emmanuel. Pelo contrário, para quem teve a oportunidade de ler o livro há 2000 anos, quando Emmanuel retrata a sua encarnação como senador Públio Lentulus e teve ali a oportunidade de estar frente a frente com Jesus, saberá entender e compreender a postura de Emmanuel ao encerrar este capítulo. Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações. E, com ele, encontramos os roteiros da vida eterna. Ou seja, ele é que nos dá a oportunidade de nos salvarmos. Como nos salvarmos? Através da evolução, da educação, da reeducação espiritual. Ele é o mestre dos nossos corações, porque ele destrói aquela casca dura, impenetrável que carregamos ao longo de inúmeras encarnações no nosso coração, para que ali apareça o seu ensinamento de amor, de perdão, de renúncia, de resignação, de misericórdia, de bondade, de fé, de confiança, de esperança. E é com ele que nós vamos encontrar o melhor caminho, a melhor estrada para a nossa vida eterna, que é nada mais, nada menos
do que a vida espiritual. Quando vamos evoluindo e vamos obtendo novas oportunidades de trabalho, vamos obtendo novas perspectivas de crescimento e de evolução. Então, fica aí o nosso estudo de hoje, a nossa reflexão de hoje, Livro Pão Nosso, capítulo 151, Ninguém se retira. Antes de encerrarmos o nosso encontro, vamos então fazer aí a nossa prece de encerramento da nossa tarefa de hoje. Nós vamos ler uma prece que é conhecida de todos nós, que é a prece de Cáritas, e ela diz assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Esta mensagem é do Espírito Cáritas. Essa oração foi recebida na noite de Natal de 25 de dezembro de 1873, pela médium Madame Creel. Madame Creel, num círculo espírita denominado Grupo Comera, de Bordeaux, na França. E está constante do livro Mensagem de Saúde Espiritual, do Wilson Garcia e outros autores. Esse livro pertence à editora M, M, Editora Mensagem de Esperança. Então, queridos amigos, que esta prece possa adentrar ao seu lar, ao seu coração e à sua mente, abençoando a você, abençoando sua família, o seu final de domingo, abençoando a sua semana que se inicia e que nós possamos participar efetivamente desta comunhão do banquete espiritual, da qual fomos chamados, convidados pelo próprio Jesus a participar.
Agradeço a você a sua colaboração, o seu carinho, a sua bondade. Agradeço por nos ajudar na divulgação do canal e da web rádio e que Jesus permaneça nos nossos corações, hoje e sempre. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço, até o próximo encontro.